Irmãos, então, uma feliz semana para todos. Que Deus nos acompanhe neste estudo. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele continue aqui presente conosco. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, pedimos pela Tua misericórdia que o Senhor esteja aqui conosco, que continue aqui nos preparando a nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Dá-nos um coração atento, uma mente vigilante, que nada nos separe de Ti, que possamos ouvir a Tua voz. Que o Santo Espírito nos dirija, molde o nosso ser conforme escutamos a Tua palavra. É isso que pedimos, estas bênçãos que não merecemos, mas porque confiamos em Jesus, pedimos estas bênçãos, Pai. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a plenitude de Cristo. Depois vocês vão ver de onde eu tirei esse termo, plenitude, e a gente vai entender como é importante a gente não só compreender todos esses assuntos, dessa proximidade com Jesus, dessa união com Jesus, mas aprender a viver isso. Isso é muito importante, e é isso que eu desejo para todos nós. Então, a plenitude de Cristo. Veja, muito antes da gente existir como denominação, ou mesmo antes do primeiro crente do advento surgir, as igrejas protestantes já diziam que ensinavam a mensagem da justificação pela fé. E professavam ter sido justificados pela fé em Cristo, professavam ter a justiça de Cristo. Lá em 1840, por exemplo, no movimento do Advento, todas as igrejas importantes diziam que pregavam a justificação pela fé já há muitos anos, que os reformadores pregavam isso, então as igrejas antigas diziam que pregavam isso já há séculos. Então, aparentemente, o assunto justificação pela fé, a palavra e esse assunto, para eles, não era novidade, era como se fosse algo, não, a gente já sabe, a gente já prega, a gente já vive isso. E aquelas pessoas, eu fiquei perguntando assim, né, aquelas pessoas foram realmente justificadas pela fé, justificadas pela justiça de Cristo? E quando você observa na história, você percebe que Deus, ele tem um jeito único de permitir que certas provações aconteçam para nos ensinar lições, para nos mostrar certas verdades e para conquistar a nossa mente. Esses testes não são para fazer a gente desistir, não é para porque ele quer se livrar da gente, não é para nada disso, mas ele quer nos ganhar para si. E naquela época, muitas denominações começaram a pregar que Jesus estava prestes a voltar. O movimento milerita, então, em todas as denominações tinha gente pregando que Jesus estava para voltar, era iminente a volta de Jesus. Eles diziam, Jesus está voltando, e ele virá em breve. E aí, vocês estão felizes? Estão animados? O que foi que aqueles cristãos em geral pensaram sobre essas boas novas? Aqueles que afirmavam terem sido justificados pela fé, o que essas pessoas pensaram sobre um Cristo que estava voltando mais cedo do que elas imaginavam? Sabe que muitas pessoas discordaram, e aí encontraram um monte de falhas nos pregadores, um monte de falhas nos cálculos, e dizendo que era impossível, que eles não gostaram da mensagem, eles disseram que era impossível, que o cálculo estava errado, que Jesus não podia vir, pelo menos dentro de 1000 anos, eles eram chamados de pós-milenitas, e era impossível. Então, a gente fica pensando assim, mas todos eles eram cristãos, todos diziam que tinham sido justificados pela fé e que possuíam a justiça de Cristo. E aí eu suponho o seguinte, eu fico pensando no seguinte, os pregadores, quem pregava, quem cria na volta de Jesus, devem ter ficado muito confusos. Qual é o problema com esses irmãos? Por que cristãos não estão recebendo bem a mensagem de ver Cristo voltar? E sabe, eles até poderiam ter dito assim, olha, eu não consigo, eu não acredito dessa forma que você, nesses cálculos. Eu não entendo exatamente como você entende. Mas eu realmente espero que Jesus esteja voltando. Porque eu quero vê-lo. Eu tenho saudade de Jesus, eu anseio por ver Jesus. Então, eu não entendo dessa forma que você entende, mas eu espero que você esteja certo. Eu espero que Jesus esteja vindo logo. Não seria lógico isso? Cristãos que anseiam profundamente ver Cristo. Tem um comentário do Espírito de Profecia sobre isso, porque, olha, às vezes a gente se engana.
Às vezes a gente acha justificativas que parecem bíblicas. Não, Jesus não está voltando, porque, olha, a Bíblia diz assim, não tem como a gente saber o tempo, então essas datas de vocês está tudo errado, então ele não vai vir. E aí, aparentemente, parece que as pessoas estavam sendo zelosas pela palavra de Deus. Mas olha esse texto que interessante. Deus, assim, ele descortina para nós o que estava no coração. Por que essas pessoas ficaram desgostosas com essa mensagem? Não é porque isso feria a Bíblia, ou a verdade, ou princípios. Olha só que interessante esse texto. Os olhos de Deus que tudo veem, guiam-lhes o coração. Eles não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir. Sabiam que sua vida, que não era cristã, não resistiria à prova, pois não estavam a andar pela senda humilde indicada por ele. Veja, eles não gostavam dessa notícia, Jesus está voltando. E hoje aqui eu quero traçar um paralelo entre a mensagem que foi pregada em 1888, da justificação pela fé, Cristo, nossa justiça, e a mensagem do breve retorno de Jesus, que foi pregada no passado. São mensagens muito semelhantes, vocês vão ver que são mensagens muito parecidas. E a reação das pessoas, tanto diante do breve retorno de Jesus, quanto também na mensagem de 1888, foi muito semelhante a reação. Muito semelhante. E as mensagens são bem semelhantes. E essas semelhanças começam a ficar bem óbvias quando a gente olha alguns comentários que foram escritos sobre a mensagem de 1888 e compara com os comentários que foram escritos sobre a época da volta de Jesus, em que foi pregada a volta de Jesus. Eu coloquei aqui esse texto da Review, que diz assim: a mensagem presente, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada, receamos terem ficado sem receber seus benefícios. Por que eles não receberam os benefícios da mensagem? Não abriram a porta do coração para acolher Jesus como hóspede celeste e sofreram grande perda. Então, veja, para aceitar a mensagem da justificação pela fé, era preciso abrir o coração para Jesus como um hóspede celestial. E da mesma forma, para aceitar a mensagem da segunda vinda de Jesus, também precisava abrir o coração para a presença de Jesus, para aceitar a Jesus, a volta dele, a presença dele, acolher Jesus, receber Jesus. Então aí já começa uma semelhança. E claro, quando a gente não acolhe Jesus no coração, sofre uma grande perda. Mas preste atenção nesse termo que Ellen White usou. Acolher Jesus no coração como um hóspede celeste. Acolher Jesus no coração para morar aqui dentro. Olha a simplicidade disso. Ou seja, a mensagem da justiça de Cristo, justiça nossa, é acolher Jesus no coração como um morador celeste, para habitar ali, para morar ali. Veja esse outro texto inspirado. A justiça de Deus se acha encarnada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Então, você percebe que é o seguinte, quando Jones, Waggoner e Ellen White se levantaram pregando Cristo, justiça nossa, na verdade eles estavam convidando as pessoas para assim, olha, abre o coração para Jesus, acolhe Jesus no seu coração para morar aí, para ser algo permanente na sua vida. Porque a justiça está em Jesus, e quando você recebe Jesus, você recebe a sua justiça. E aí era como se eles perguntassem assim, vocês não vão receber Jesus? Vocês vão abrir o coração para Jesus? E muitos, pela sua reação, pelas suas atitudes, era como se eles estivessem dizendo, não, nós não queremos. E eles criticaram os mensageiros, não gostaram da teologia, achavam que eles estavam apresentando um desvio da mensagem adventista. Eles encontraram todos os tipos de falhas. E eles fizeram exatamente a mesma coisa que as pessoas tinham feito sobre a mensagem da volta de Jesus, lá por volta de 1840. E nem mesmo os adventistas que pregam, ou pregavam, né, a volta de Jesus ao redor do mundo, que diziam amar o retorno de Jesus, que diziam estar esperando esse momento, nem mesmo eles quiseram receber Jesus, acolher Jesus no coração,
como um hóspede celestial pela fé. Eu espero que você não esteja culpando essas pessoas do passado, sem culpar você e a mim também, hoje. Porque nós afirmamos e professamos que nós amamos a segunda vinda de Jesus. E nós temos muitos argumentos sobre o assunto Cristo, justiça nossa. Será que hoje os adventistas, que são os que defendem a volta de Jesus aí por todo mundo, será que os adventistas receberam Jesus no coração como hóspede celestial? E será que Jesus continua sendo um hóspede celestial permanente no coração? Pode ser que você diga, ou alguns digam, Carol, eu não concordo. Eu acho que nós não estamos fazendo como eles fizeram no passado. Eles lá no passado não deixaram Jesus entrar, tudo bem, no coração. Mas nós deixamos sim, claro que sim. E aí eu poderia até perguntar, nós não somos parte da igreja de Laodiceia? E Cristo não está justamente do lado de fora, tentando entrar no coração? Lá no passado, em 1888, eles eram laodiceanos? Tanto quanto nós. Cristo do lado de fora, tentando entrar no coração dos adventistas. Então, a mensagem de Cristo, justiça nossa, naqueles dias, era um convite. Não era tão teológico como a gente às vezes crê, ou como algumas pessoas dizem ter sido. Na verdade, era um convite simples: receber Jesus como um hóspede permanente no coração. Era para Jesus ser uma presença permanente pela confiança e pela fé em sua justiça. Você vai receber Jesus como sua justiça, você vai permitir que ele viva em seu coração o tempo todo. Mas você quer Jesus assim, dentro do seu coração? Ou você quer ele do lado de fora? Essa foi a mensagem. E você gosta dessa mensagem? Você gosta da mensagem de um Jesus que seja um hóspede celestial, morando no seu coração o tempo todo? Um Jesus assim tão próximo de você, que ele testemunhe tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Você realmente gosta de um Jesus tão próximo assim? Você sabia que muitos dizem que sim, mas no fundo eles não querem? Não querem um Jesus que fique tão próximo assim, que leia todas as intenções, que saiba de tudo o que está acontecendo. Eles querem um Jesus lá em cima no céu, mandando bênçãos e perdoando pecados. E aparentemente essa mensagem de receber Jesus no coração como morador celestial não foi aceita por muitos cristãos no passado. E essa experiência foi muito incomum. Porque pensa bem, cristãos que não aceitaram Cristo como um morador permanente do coração. Isso é muito estranho. E aquilo que a gente leu, os problemas que lá na review o irmão White explicou, que muitos que precisavam dessa mensagem, na verdade, não receberam Jesus como hóspede e aí perderam muito por causa disso, aquilo ali, aquele argumento, aquilo que a irmã White está apresentando, foi construído em cima de um texto da Bíblia, de Mateus 12, 43 a 45. Mateus 12, 43 a 45. E esse trecho das Escrituras parece desvendar o que aconteceu no passado. Mateus 12, 43 a 45. E diz assim, é a história da casa, a estratégia de Satanás. Diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, ele encontra a casa vazia, varrida, limpinha e ornamentada, toda enfeitadinha. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E é Jesus falando isso, né? Então, assim, a gente não vai falar muito agora, a gente vai comentar o que isso significa, mas eu queria ler um comentário do Espírito de Profecia sobre esse mesmo assunto. Também está na revista, na review, e começa dizendo assim, a parábola do homem, de quem um espírito maligno foi expulso, que não encheu a alma com o amor de Cristo, ilustra a necessidade não apenas de esvaziar o coração do que é mal, tirar tudo que é mal, mas de preencher o vácuo com um ocupante divino. Então, veja, essa casa é você, é o homem, é a mulher, é seu coração.
Por isso a casa estava vazia. Porque a pessoa que não recebe Jesus como um hóspede celestial para morar ali, pode muito bem ter sido limpo por Jesus, tá limpinho, varrido, adornado, mas vazio. E aí os demônios que foram expulsos voltam. E o texto continua. O demônio desejava retornar ao coração de onde havia sido expulso. Ele chegou e, embora a casa estivesse varrida e adornada, encontrou-a ainda vazia. E entrou com outros 7 espíritos piores do que ele, de modo que o último estado daquele homem foi pior do que o primeiro. O homem desta parábola recusou-se a fazer a obra de Satanás. Veja, e como cristãos a gente não faz exatamente isso? A gente se recusa a fazer a obra de Satanás. Não, a gente não quer nada com o pecado. Mas será que é essa a nossa mensagem? Isso basta? Continua. Mas o problema com ele era que depois que seu coração foi varrido e adornado, ele falhou em convidar a presença do hóspede celestial. Não basta esvaziar o coração. Precisamos preencher o vácuo com o amor de Deus. A alma deve ser provida das graças do Espírito de Deus. Podemos abandonar muitos maus hábitos e ainda assim não sermos verdadeiramente santificados, por não termos uma conexão com Deus. Devemos nos unir a Cristo. Olha, mais uma vez falando sobre a união, essa conexão. E assim, para mim, eu penso que dava para a gente estudar essa parábola por meses. E essa parábola acaba desafiando todo tipo de opinião preconcebida que a gente tem e mostra, na verdade, a nossa ignorância sobre o que significa Cristo em nós. Por isso que é interessante a gente refletir sobre isso. É preciso estudar sobre a casa vazia. Muitos, talvez a maioria dos cristãos, se sentem satisfeitos em ser casa limpa, adornada. Ausência de pecados, de coisas assim, ruins, as coisas negativas, tira tudo, porém vazias. Então, sem sujeira nenhuma, tudo arrumadinho, mas vazio. E aí as pessoas a gente é capaz de se sentir perfeitamente satisfeito em ser pessoas vazias. E muitas vezes a gente deixa transparecer que nós somos vazios por meio das nossas conversas. E achamos que isso é cristianismo. E chamamos isso de Cristo em nós. Só pelo fato de sermos limpos, de não termos demônios, de não termos pecados. E a gente fica sempre orando, Senhor, me limpa, Senhor, me esvazia do meu eu, me esvazia de tudo que é ruim, Senhor, me dê a vitória sobre o pecado. Irmãos, não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que o homem da parábola, mesmo limpo, adornado, sem demônios, ele estava completamente vulnerável e suscetível a novos ocupantes, todos demônios, e alguns piores do que aquele primeiro que ali viveu. Tem um outro pequeno acréscimo que eu vi no livro de Daniels, Cristo, Justiça Nossa, na página 119, e eu achei muito significativo, porque une tudo isso que a gente está falando. Coloquei aqui na tela para vocês acompanharem. Devemos ser esvaziados de nós mesmos, mas isso não é tudo o que é necessário. Pois quando renunciamos aos nossos ídolos, esse vácuo que os ídolos deixam precisa ser preenchido. Se o coração for deixado vazio e o vácuo não for preenchido, ele estará na mesma condição daquele homem cuja casa estava desocupada, varrida e adornada, porém sem um hóspede para ocupá-la. O espírito maligno levou consigo 7 outros espíritos mais perversos do que ele. Eles entraram e habitaram lá. E o último estado daquele homem foi pior do que o primeiro. Ao esvaziar o coração de si mesmo, você deve aceitar a justiça de Cristo. E como que a gente viu que a gente tem a justiça de Cristo? Quando a gente recebe Cristo. Ele é justiça. Agarre-se à justiça pela fé, pois você deve ter a mente e o Espírito de Cristo para que você possa fazer as obras de Cristo. Se você abrir a porta do coração, Jesus preencherá o vazio, o vácuo, pelo dom do seu Espírito. Então você poderá ser um pregador vivo em seu lar, na igreja e no mundo. Só então, não antes disso. E em 1888, irmão, se tratava justamente disso, de receber Jesus como hóspede celestial, para ser um morador constante no coração. Será que hoje a gente está entendendo bem o que é isso, Cristo em nós? Porque às vezes parece que a gente está muito satisfeito em estar vazio, sem pecados, sem demônios, um estilo de vida correto, a gente se veste correto e faz essas coisas todas corretas, limpinho, e a gente fica satisfeito e não para perceber que tem uma outra dimensão inteira na vida cristã.
E o erro que muitos protestantes cometeram no passado e muitos adventistas cometem até hoje é achar que uma casa limpa é uma casa de justiça. Mas a Bíblia não ensina isso. E o espírito de profecia também não ensina isso. Uma casa limpa e adornada não é uma casa de justiça, é uma casa vazia. E uma casa vazia não é o mesmo que uma casa de justiça, é um vácuo, é vazio. E está suscetível a ser ocupado pelos antigos moradores e alguns novos ocupantes, inclusive piores, né, que os antigos. Então, irmãos, uma casa limpa, você limpo, purificado, não é o mesmo que uma casa de justiça. A gente lê aquele texto de 1 João 9, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ser purificado de toda injustiça não faz de você automaticamente justo. Quando ele te purifica de toda injustiça, isso significa que não há injustiça em você. Mas a ausência de injustiça não é o mesmo que justiça. É a ausência de injustiça. Então, a pessoa pode ter sido perdoada e até purificada por Jesus. E assim como a parábola nos ensina, depois disso, aparentemente Jesus não foi convidado para morar no coração. Não foi recebido como hóspede celestial no coração. E se Jesus não mora no coração, o coração fica vazio. Tem um vácuo. É nada. Não é cristianismo. Mas às vezes a gente acha que é. E essa é uma dimensão totalmente diferente do cristianismo que nós não estamos entendendo. Talvez por ignorância, por mal entendido, por engano. E algumas pessoas podem até dizer assim, mas eu não entendo. Como que ele pode nos perdoar e nos purificar e não morar lá automaticamente? Ele não deveria ocupar, entrar no nosso coração espontaneamente, automaticamente? E eu vejo que há uma coisa muito interessante na palavra hóspede. Porque um hóspede não entra automaticamente na casa de ninguém. Ele é um convidado. E ele permanece hospedado enquanto você o receber. Então, Cristo, justiça nossa, para muitos cristãos, especialmente para os adventistas, é a ausência de pecado. E aí a gente enfatiza isso. Olha, a gente tem que entender a vitória sobre o pecado e sobre todo o mal. Senhor, me perdoa, me purifica, eu quero ser limpo, eu quero ser sem pecado. E às vezes a gente fica tão absorvido em obter a vitória sobre todo o pecado que a gente se esquece de que isso não é suficiente. Isso apenas nos esvazia do pecado. É importante, sim. Mas o Senhor quer fazer mais do que isso. A ausência de pecado não é o mesmo que fazer o bem. Então, veja, tirar o que é negativo não é o mesmo que ter o que é positivo. Tirar o que é negativo é tirar o que é negativo. A ausência de pecado é ausência de pecado. Mas não significa, não é o mesmo que fazer o bem ou ter a justiça de Cristo. A justiça é ter o lado positivo. Não é apenas a ausência do lado negativo. É ajudar as outras pessoas, é considerar as necessidades do próximo, abençoá-los, cuidar deles o tempo todo, visitá-los, pensar nos outros. Então não se trata apenas de ausência de pecado, trata-se de fazer o bem que Jesus fazia. Trata-se de ter Cristo vivendo em nós. Quando todos os seus pecados tiverem desaparecido, você ainda não é uma casa de justiça. É apenas um vazio de pecados. Apenas um vácuo. E a nossa obsessão em nos livrar do pecado pode fazer com que a gente deixe de sentir a necessidade que existe da presença da justiça. E nós estamos obcecados em nos livrar a nós mesmos e os outros, né? Do pecado, que às vezes a gente não tem tempo para entender que amar a Jesus e ao próximo é que é necessário. Então, não é verdade que às vezes a gente fica olhando para nós mesmos e para os outros para verificar se a gente está sem pecado. E isso pode fazer com que a gente deixe de olhar para os outros com esse olhar de como eu posso servir a Deus, como eu posso ajudar, como eu posso suprir as necessidades deles. Porque Jesus, ele estava sempre preocupado com os outros. E ele fazia o bem, não é porque ele estava tentando ser bom, mas porque ele era cheio do Espírito. Então, é uma consequência automática de ter aquele que é bom morando no coração como hóspede celestial constantemente, controlando os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E quando ele habita no coração, eu faço o que ele faz. E ele andou por aí fazendo bem aos outros. E aí é isso que eu vou fazer. E sabe, muitos adventistas acreditam que são melhores que os protestantes. Por quê? Porque a gente enfatiza não apenas o perdão,
mas a purificação de todo pecado. É como se nós disséssemos o seguinte: olha, as outras denominações, né? Para as outras denominações. Vocês falam sobre o perdão, mas vocês nunca param de pecar. Vocês continuam pedindo perdão, e isso não é cristianismo. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que nós somos perdoados e purificados. Então a gente para de pecar. Olha como a nossa compreensão é realmente mais avançada. E a gente se sente satisfeito com isso. Agora, por favor, não me entendam mal. Eu não estou falando contra a questão de tirar o que é negativo. Isso é extremamente necessário. É bom ser perdoado. E é bom ser purificado. É bom estar limpo. É necessário, é maravilhoso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente entende pela palavra de Deus que isso não é tudo. A mensagem do perdão não é o mesmo que Cristo justiça nossa. E a purificação também não é o mesmo que Cristo justiça nossa, porque Cristo justiça nossa vai muito além disso. A purificação só faz de nós casas vazias. Um lugar onde os antigos habitantes podem voltar para ocupar aquela casa, né, o nosso coração. Então é preciso preencher esse vácuo com a presença de Cristo. Por isso que é Cristo em vós, em nós, a esperança da glória. Porque Ele é capaz de manter os demônios do lado de fora. Assim que os demônios batem na porta do nosso coração e eles veem Jesus, eles têm que dizer, casa errada, e vão para a próxima. Agora, se eles vêm e eles vêm a nós e ali só tem a gente, né? Se eles virem você, eles entram imediatamente. E na verdade eles atropelam, passam por cima da gente, porque a gente não consegue manter nenhum demônio do lado de fora. Agora, quando eles veem Jesus no nosso coração, eles sabem que não tem espaço vazio para eles. É um tipo diferente de vida. E Jesus, quando ele vem com essa mensagem, ele não vem para nos criticar. Ele vem para nos dar oportunidades, privilégios, para nos revelar o que ele quer fazer. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele não se contenta em estar do lado de fora. Ele quer estar do lado de dentro. Ele tenta se infiltrar constantemente nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas afeições, para que nunca o esqueçamos. Ele quer habitar sempre na nossa mente, no nosso coração. O espírito de profecia explica isso de forma um pouco diferente, mas eu acho que se aplica perfeitamente. Eu vou colocar aqui o texto na tela. Os ministros não apresentaram Cristo em sua plenitude. Olha, por isso o título da mensagem, a plenitude de Cristo. Então, olha, os pastores não apresentaram Cristo em sua plenitude, sua totalidade ao povo, seja nas igrejas ou em novos campos. E o povo não tem uma fé inteligente. Ou seja, tem uma ignorância. Algo está faltando. E ela culpa os pastores em grande medida por isso. E ela continua dizendo, o povo não foi instruído como deveriam ter sido, que Cristo é para eles tanto salvação quanto justiça. Veja, são coisas diferentes. Pense um pouco sobre isso. Eles não tinham uma fé inteligente, não aprenderam que Cristo é tanto salvação quanto justiça. Duas coisas. Então, os protestantes pregaram o perdão, a salvação em Cristo. E eles diziam, você está salvo? Ou seja, Cristo levou embora os seus pecados, ele perdoou você, e isso é bom. Não é bom? Alguém de nós é contra isso? Claro que não. Isso é muito bom. Pode não ser tudo, mas é muito bom. Cristo é seu salvador? Ele te salvou dos seus pecados? Sim, irmãos, isso é maravilhoso. Mas aí vem os adventistas e dizem assim, não, peraí, tem algo mais nessa equação. Você foi perdoado e purificado? Irmãos, isso não é bom? Você é contra isso? Claro que não. Isso é muito bom, não tem nada de errado com isso, mas isso não é Cristo justiça nossa. Não em sua totalidade, é apenas parte da história. E não devemos estacionar aqui, porque o Senhor quer fazer muito mais do que isso por nós. Cristo justiça nossa, irmãos, é Cristo no coração. E justificação é a presença permanente de Jesus. Lembra daquela primeira citação da Review de 1889? A mensagem presente, a justificação pela fé, é uma mensagem de Deus, dizia aquele texto. Tem uma credencial divina aí. E aí ela diz assim, que alguns que precisavam dela não aceitaram, não receberam o seu benefício. E ela diz assim, por que eles não receberam? Porque não abriram a porta do coração para acolher Jesus como hóspede celeste e sofreram grande perda. Então, justificação pela fé é receber Cristo no coração como hóspede celestial. É uma confiança diária nele.
e em sua justiça. A mente permanece em Jesus, absorvida por Jesus, consumida por Jesus, até que ele ocupe a vida inteira. Os pensamentos giram em torno de Jesus, somente em Jesus. Você gosta disso? Você se satisfaz em ouvir sobre Jesus? Em pensar nele, em falar sobre ele? No nosso canal do YouTube, o canal Lembra-te, nós temos ali algumas séries de estudos, falando alguns aspectos, às vezes doutrinários, pontos, e tem ali uma série que fala sobre a vida de Jesus. Se você for comparar as séries, você vai ver que o que menos tem visualizações é sobre a vida de Jesus. Isso é intrigante, sabe? Porque às vezes parece que a gente não se contenta em ouvir sobre Jesus. Um casal de jovens, uma vez, que estava visitando a igreja adventista já há meses, foi até o pastor local e eles perguntaram assim: pastor, por que os adventistas não gostam muito assim de falar sobre Jesus? Toda vez que eles começam a falar de Jesus, eles falam sobre o sábado. Pastor, a gente gosta do sábado, a gente está entendendo, a gente está frequentando a igreja aos sábados, mas a gente queria ouvir mais a respeito de Jesus. O que é que você responderia? E a própria mensagem da breve vinda de Jesus é uma mensagem justamente disso. Quero Jesus comigo, para sempre. Você quer Jesus assim tão perto de você? Algumas pessoas ficam assustadas por causa dos pecados, dos próprios pecados do coração. Mas a justificação pela fé é a presença permanente de Jesus na sua vida. Você já viu dessa forma? A mensagem da justificação pela fé é a mensagem de Jesus morando no seu coração permanentemente. Ser totalmente ocupado por Jesus, consumido por ele. Ele toma conta de toda a sua vida. Ele controla você. Ele está lá dentro. E você o ama. E você almeja estar com ele. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Os seus interesses estão todos voltados para Jesus. E você quer saber o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele fala, como ele age, o que ele disse, o que ele não disse, o que ele quer, o que ele não quer. E muitos de nós acreditamos que depois de nós sermos perdoados e purificados, seremos capazes de praticar a justiça. Que de alguma forma isso nos qualifica, que nos fortalece, que agora a gente vai ser capaz. E que agora nós vamos conseguir fazer o bem que a gente precisa fazer. Mas isso é uma ilusão, é uma decepção. Porque ser perdoado e purificado não nos deixa mais qualificados para praticar a justiça do que antes. Não, porque sem ele, sem Jesus, quanto a gente pode fazer? Nada. Não podemos fazer nada. Nem eu, nem você e ninguém. Sem ele, eu não posso fazer nada. Então, antes da purificação ou depois da purificação, antes do perdão ou depois do perdão, eu devo sempre ter o meu Salvador, Jesus, comigo. Ou é inútil. Não há justificação sem Jesus, não há vitória sem Jesus, não há santificação sem Jesus, não há vida piedosa sem Jesus. Cristo na vida é uma casa de justiça, porque ele é o único justo, não há um justo sequer. Então, se você quer justiça, você deve recebê-lo como hóspede no seu coração e continuar permanecendo em Jesus, continuar recebendo, porque ele tem que habitar na sua vida. Se ele não estiver lá, meus irmãos, não há justiça justificadora, não há justiça santificadora. Sem ele, não temos justiça. E graças a Deus, ele ainda é tempo de graça. E ele continua batendo. E ele diz assim: você vai me deixar entrar? Deixe entrar a justiça. Permita que eu seja o primeiro na sua vida, o objeto das suas afeições, dos seus pensamentos. Permita eu ocupar o seu coração, e eu vou fazer algo maravilhoso por você. Irmãos, é um engano pensar que ao sermos perdoados e purificados, agora nós somos capazes de praticar a justiça, ou vai haver justiça automaticamente. Porque se eu pensar assim, eu acabo confiando em mim. Veja essa citação. A casa adornada representa a alma cheia de justiça própria. Satanás foi expulso por Cristo, mas ele retornou na esperança de encontrar uma entrada. Ele encontra a casa desocupada, varrida e mobiliada. Só a justiça própria está habitando ali. Veja, não é a justiça de Cristo. Quando não tem Cristo, não é a justiça de Cristo. Somente a justiça própria está lá. Então a pessoa foi perdoada, purificada, Satanás foi expulso, e agora a gente acha que já é uma casa de justiça. Mas nós não podemos produzir justiça, irmãos. Cristo é justiça.
A gente precisa de Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, dono dos nossos pensamentos, sentimentos, afeições, devoção, interesse, tudo. Se não tivermos Cristo, nós só produziremos trapos de imundícia. Então, irmãos, coloque no trono da sua vida, dê a Ele o controle de tudo na sua vida, e Ele fará a vontade dEle. E Ele, sempre, Ele vai produzir a justiça, sempre, pois é Cristo que opera em você. E isso está bem descrito em parábolas de Jesus. A religião de Cristo significa mais do que o perdão de pecados. Mais do que isso, o que mais? Significa remover nossos pecados, limpar, purificar. E não para. Olha que lindo esse texto. Não para. E encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Então, veja, perdão, purificação e encher a nossa vida de Jesus. Encher você com o Espírito Santo. 3 passos: perdão, purificação e preenchimento. E isso se repete quando continua o texto. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração esvaziado do próprio eu e abençoado com a presença permanente de Cristo. Quando Cristo reina na alma, ou seja, enquanto Ele estiver habitando em você, há pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo, manifestadas na vida, testificam de que, em verdade, Deus enviou o seu Filho ao mundo para o salvar. Então, não se esqueça do próximo passo: perdão, purificação e preenchimento do vácuo. Preenchimento do vazio, a presença interior de Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Que coisa maravilhosa! E muitos cristãos hoje entendem que Cristo, justiça nossa, é perdão e purificação, ou ausência de pecado, esvaziamento. E muitos pregam isso, sempre enfatizando a morte em si, a morte do eu. E isso é importante, irmãos. A gente não precisa entender mal essas coisas, isso é importante. Mas essa não é toda a mensagem. Isso apenas esvazia a nossa vida, não preenche. Cristo em nós não é apenas o processo de esvaziamento, mas de habitação e preenchimento. Não é simplesmente uma ausência de pecado, não é apenas a eliminação do que é negativo. Isso é importante, isso é bom, mas não é tudo. E muitas vezes nós somos absorvidos com essa ênfase. Elimine o negativo. E quando todo... Irmãos, pensa na matemática. Quando você tem o negativo e você tira o negativo, todo o negativo se vai, com o que você fica? Com 0. E 0, o que é 0? 0 é nada. É como se nós estivéssemos orando assim. Me perdoem se vocês acharem isso um exagero, mas para a gente compreender a importância de entender a plenitude de Cristo. É como se a gente orasse assim: Senhor, faça de mim um 0. Faça de mim um vazio. Faça de mim um nada. E chamar isso de Cristo justiça nossa. Porque aí a gente vai estar sem pecado. Então é isso que precisa, não é? Não é estar sem pecado? É mais do que isso. Não é isso o todo. Isso não é cristianismo. E aí, sabe o que acontece, irmão, se a gente crê dessa forma, não entende essa plenitude de Cristo, é que a gente vai ficar desanimado. Porque toda vez que o inimigo se aproxima com as tentações, a gente cai. Como se não tivesse defesa. E aí a gente começa a duvidar da nossa própria experiência cristã. Então, na verdade, acho que eu não fui perdoado. Eu não fui purificado. Eu acho que me falta fé. Eu acho que é isso. Não estou tendo fé suficiente. Irmãos, o problema não é que você não foi perdoado. O problema não é que você não foi purificado. Esse não é o problema. O problema é que a casa está vazia. Esse é o único problema. Não é que você não é sincero. Não é que você não quer que essa situação mude. O problema é que você não encheu a sua casa, o seu coração com a pessoa de Cristo. É preciso encher a sua vida, a sua mente de Jesus. A única razão pela qual você está tendo problemas novamente, caindo em tentações, é porque a casa permaneceu vazia e você não é capaz de impedir os demônios de voltarem. Você não consegue, eu não consigo. Traga Jesus de volta para a sua vida. Deixe ele entrar. Pense nele. Habite nele. Tenha fé em sua justiça. Olhe para a beleza do caráter de Jesus, os méritos dele. Não olhe para si mesmo. Onde Jesus está, o perdão e a purificação continuam sendo realidade.
Porque não há lugar para os velhos demônios retornarem, nem para os novos. Então, muitas pessoas que chamamos de liberais hoje, irmãos, simplesmente desistiram. Sabe por quê? Porque elas descobriram que os velhos demônios continuam voltando. E a casa está vazia. E eles caem todas as vezes. E aí ficam muito desanimados, se sentem totalmente vulneráveis, sempre suscetíveis às tentações, sempre fracos, sempre impotentes. Irmãos, essa não é uma mensagem de crítica. É uma mensagem de oportunidade, de convite, de esperança. Jesus morando em nós. Isso não só nos perdoa e nos purifica, mas nos abençoa com a libertação de Satanás e nos capacita para fazer o bem. O mesmo bem que Jesus mesmo fez com tanta frequência. E Atos 10:38 diz que ele andava fazendo bem. E em Mateus 25, Jesus falou sobre as boas obras no contexto do julgamento, do juízo. E essas boas obras ele chama de justiça. E muitas vezes a gente tem dificuldade com isso, porque a gente olha para a ausência de pecado como sendo justiça, mas justiça é o lado positivo. É adicionar o bem, não apenas tirar o mal. Não é só tirar o pecado. Lembra que Jesus disse assim? Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, eu era estrangeiro e você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, eu fiquei doente e você foi me visitar, eu fui para a prisão e você foi me ver. E você sabe como que funciona essa dinâmica, né? As pessoas perguntam, mas quando foi, Senhor, que nós o vimos assim, nessas condições? E aí ele responde, tudo que vocês fizerem a um destes meus irmãos pequeninos, a mim vocês o fizeram. Esses são os critérios do julgamento nas palavras do próprio Jesus. Isso é fazer o positivo. Não é apenas eliminar o negativo. Isso é praticar a justiça. E Cristo em vós, Cristo em mim, vai fazer com que essas atividades sejam feitas. Você as faz porque Jesus Cristo justo está em você. Ele está na sua mente, no seu coração, nas suas afeições, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua conversação. Muitas vezes nós não temos uma fé inteligente que realmente compreenda que podemos e devemos convidar Jesus para habitar em nós, permanentemente, sem quebra, sem interrupção. E assim, compreender que essa batida na porta do nosso coração não é uma batida de crítica. Ele simplesmente está implorando. Me deixe entrar. Você não vai abrir a porta? Deixe-me entrar. Irmãos, não é uma crítica. Ele está dizendo, eu quero entrar, eu vim do céu para estar aí no seu coração. Você vai me deixar do lado de fora? Um texto do Espírito de Profecia. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para cair-lhe sob o poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência conosco mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficamos sujeitos ao inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Veja, irmãos, não é preciso pecar deliberadamente. Basta apenas negligenciar, acolher, confiar e receber Jesus e ter fé em sua justiça, contemplando e olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Veja, depender de Jesus, confiando, simplesmente negligencia essas coisas e os demônios voltam para dentro. E as pessoas dizem, mas eu sou um caso perdido, eu não consigo, não funciona para mim. Não, você não é um caso perdido. Você apenas é uma casa vazia. E os demônios voltam. E estamos totalmente desamparados sem a presença de Jesus. E ele sabe que nós somos totalmente desamparados. Por isso que ele continua dizendo, ei, me deixa entrar. Você ama Jesus? Você o quer em seu coração? Você anseia pela volta de Jesus? Ele não nos deu muitos motivos para amá-lo? Veja, essas são
oportunidades gloriosas que nós estamos tendo a cada dia. O Senhor desceu para salvar o seu povo, para ser nossa justiça, para nos abençoar, vivendo em nós, para nos guardar, para nos manter seguros, protegidos. Separe um tempo para olhar para o amor dele. Muito tempo. Até que você simplesmente não consiga mais resistir a esse amor. Porque você vê o quanto ele te ama, você sabe que ele te ama. Então você vai querer Jesus muito, muito perto de você. Vamos querer ter perto aqueles que nós amamos. Nós não queremos? Então nós vamos querer ter Jesus também. Um texto de Caminho a Cristo. Quem possui nosso coração? Com quem estão os nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto das nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo que temos e somos a ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Ó Jesus, precioso Jesus. Então nós nos deleitaremos com a mensagem de Cristo, nossa justiça, e ansiaremos por sua vinda. E, irmãos, ele ainda bate porque ele ainda quer entrar. E quanto mais ele fizer na sua vida, mais você vai o amar. E quanto mais você o amar, mais ele habitará em você. E quanto mais ele habitar em você, mais vitórias você terá. E quanto mais vitórias, mais você vai amar de volta. E quanto mais você o amar, mais ele vai habitar em você. Até que Cristo seja tudo em todos. Sabe, irmãos, é muito simples a mensagem da justificação pela fé. Deixa Cristo entrar, que Cristo seja o hóspede celestial permanente no seu coração pela fé, a cada momento, e te preencha tão completamente da plenitude de Cristo que nenhum mal jamais consiga entrar. É a minha oração para todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, dom precioso. É o maior dom. O céu todo foi derramado na presença de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nos ajude a aprender a abrir a porta do coração. Que Jesus seja um hóspede celestial dentro do nosso coração. Que Ele ocupe a nossa mente, nossos pensamentos. Que as nossas afeições estejam voltadas para Jesus. Que nós sintamos desejo e alegria e prazer em falar sobre Ele. Conversar, pensar, estudar, aprender, contemplar. Faz essa obra na nossa vida, Pai. Nós não queremos mais ser casas vazias. Nós queremos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Queremos ter Jesus em nós. Ensina-nos, Pai, como. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu sei que Tu tens. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé, nossa falta de compreensão. Ajuda-nos a buscar mais a Ti. Que essa seja uma realidade na nossa vida. Sermos consumidos, absorvidos completamente pelos pensamentos espirituais por Jesus Cristo na nossa vida. É isso que nós imploramos, Pai, porque precisamos de Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém.